1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse versículo, na verdade, Paulo está aqui ensinando acerca dos velhos e das viúvas. E está mostrando o cuidado que os filhos e os netos devem ter com os seus velhos, com os seus pais. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje tem muitas pessoas que acham que a responsabilidade de cuidar dos pais é de terceiros, às vezes da igreja ou de outras pessoas, mas é em primeira mão do filho ou dos netos. Veja o versículo de número 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de dia e de noite em rogos, em oração. Então veja que a responsabilidade de cuidar do pai, da mãe e aqui no caso da viúva, são dos filhos. E nós precisamos saber, queridos, que esse versículo, que muitas vezes nós usamos fora do contexto, ele está falando justamente disso. Aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então não adianta dizer que eu sou cristão, que eu sirvo a Deus, mas eu não cuido do meu pai, eu não cuido da minha mãe, eu não dou assistência àquele que lutou, que fez de tudo para que eu me tornasse uma pessoa desenvolvida. Imagina quanto nossos pais investiram em nós: tempo, dinheiro, recurso e saúde, enfim, dedicação. Então é dever de um filho cuidar dos seus pais. E aqui está dizendo que se você não cuidar dos seus, você negou a fé e é pior do que o infiel. Nesse particular, a família é a mais importante instituição. Então, cuidar da família é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Lute para dar o melhor para o seu papai. Lute para dar o melhor para a sua mamãe. Eu louvo a Deus porque meus pais receberam isso de nós. Eu me empenhei, eu me esforcei para dar meu pai, minha mãe, que já descansam no Senhor, tudo aquilo que eles precisavam para ter um final digno de um homem e de uma mulher que construiu uma família maravilhosa. Então, queridos irmãos, que você aprenda que dentro da família, o apóstolo São Paulo ensinou que princípio de autoridade precisa ser praticado. O marido é o cabeça do lar, mas a esposa deve estar do seu lado para ajudá-lo, para auxiliá-lo a criar seus filhos no temor do Senhor. Quantas famílias estão sofrendo? Por quê? Porque os filhos são desobedientes, não conseguem obedecer o pai, não conseguem obedecer a mãe, e aí sofre pai, sofre mãe, sofre os filhos. Quantas mamães estão sofrendo, quantas mamães estão chorando porque os filhos não conheceram limites. E muitos já estão inclusive no cemitério, porque não souberam obedecer seus pais. A Bíblia ensina que o filho deve obediência ao pai. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, para que vivas muito sobre a terra. Então, um princípio de longevidade passa pela obediência aos pais. E aí, para concluir essa reflexão, a pergunta é: como é que tem sido a sua relação com os seus pais? Especialmente os velhinhos. Está cuidando bem deles? Tem dado o seu melhor por eles? Deus quer que você cuide dos seus pais. Porque aquele que não cuida da sua família negou a fé e é pior do que o infiel. Pai, nos ajude a sermos fiéis, que nós possamos dar o máximo em função dos nossos pais, que a família seja bem cuidada, que esse filho que recebeu tudo do papai, e mesmo que não tenha recebido, o Senhor sabe que é nosso dever fazer o melhor em favor dos nossos pais. Então ajude-nos para a glória e louvor do teu nome, eu te peço e te agradeço hoje, amanhã e sempre. Pense nisso e que Deus te abençoe. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções,
fotos, filmagens e álbuns de luxo.